Veja o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos. Seria possível que essa prática impedisse a ressurreição dos crentes? Você sabia que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional? E, segundo especialistas, essa tendência continuará aumentando, podendo alcançar até 70% em uma década como escolha preferida em relação ao enterro habitual. Isso levanta 4 grandes questões sobre a cremação. As grandes perguntas: deveriam os cristãos considerar ser cremados? O que os familiares deveriam pensar sobre esse tema tão delicado, visto que está em jogo a ressurreição prometida na Bíblia? Para responder a essas questões, neste vídeo, vamos abordar as 4 grandes perguntas-chave. Mas antes, deixe um comentário se você estaria disposto ou não a autorizar sua própria cremação. Vamos começar com as perguntas. O que é a cremação? O que diz a Bíblia sobre a cremação? A cremação impedirá ou afetará a promessa de um corpo ressuscitado? O que devo considerar antes de decidir ser cremado ou não por meus familiares? Vamos à primeira pergunta. O que é a cremação? Bem, é um processo no qual o corpo humano falecido é reduzido a cinzas. Como isso ocorre? Antes da cremação, são retirados objetos metálicos do corpo, como joias ou próteses, e o corpo é colocado em um caixão ou container especial. Em seguida, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que atinge temperaturas extremamente altas, cerca de 870 graus Celsius. Você sabia que isso não é imediato e leva várias horas? O corpo é submetido a calor intenso, e os tecidos se decompõem e evaporam. E aqui vem o interessante. Restam apenas ossos e fragmentos ósseos, que são triturados em um pó fino conhecido como cinzas. Mas essas não são como as cinzas de um fogo comum, pois são inodoras e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são coletadas e colocadas em uma urna, e o que acontece depois depende da vontade do falecido ou de seus familiares. Enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. Veja bem isso, que vai te surpreender. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 19, com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois pó és, e ao pó voltarás. Você sabia que essa declaração destaca nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos? A cremação, em consonância com essa ideia, representa um retorno àquela essência primordial. Quando um corpo é submetido ao fogo, ele se decompõe gradualmente até se tornar cinzas, nos lembrando de nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação tem ganhado popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos americanos agora optam por esse método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável do que o enterro tradicional. As pesquisas mostram que os enterros convencionais precisam de grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para o embalsamamento, além de caixões de madeira e lápides. E talvez você nunca tenha pensado que isso causa um impacto ambiental significativo. A cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos, o que explica uma das razões para a crescente preferência por práticas mais ecológicas. Além disso, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Algumas tradições a veem como um método de purificação e libertação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre essa prática. O que a Bíblia diz sobre a cremação? A Bíblia não aborda especificamente a prática da cremação ou incineração, deixando aberta a interpretação sobre como os corpos devem ser tratados após a morte. Embora não se especifique se devemos enterrar ou cremar os mortos, alguns versículos bíblicos podem oferecer um certo contexto sobre essas práticas. Na Bíblia, o fogo tem múltiplos significados, sendo frequentemente associado à purificação e à presença divina. Por exemplo, em Êxodo 3, Moisés encontrou a sarça ardente, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante a confrontação de Elias com os profetas de Baal. 1 Reis 18. O fogo, portanto, não tem necessariamente conotações negativas. É importante lembrar que a prática do enterro também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Por exemplo, Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, Gênesis 23, e José fez os filhos de Israel prometerem que levariam seus ossos de volta à terra prometida, Gênesis 50.
Esses exemplos mostram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus, mas não são mandamentos explícitos para os cristãos modernos, e sim exemplos culturais e contextuais. À medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para enterros é limitado, e os custos de enterros tradicionais podem ser elevados. Isso torna a cremação uma alternativa prática e muitas vezes mais acessível. Além disso, na teologia cristã, a ênfase está na ressurreição e na vida eterna, e não no estado físico do corpo após a morte. Jesus disse em João 11, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esse versículo reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. A cremação impedirá a nossa ressurreição? A Bíblia ensina que Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado físico. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre os corpos glorificados e descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou até perdidos no mar, Deus tem o poder de ressuscitar e nos dar um novo corpo. O que devo considerar antes de decidir ser cremado ou não? Existem vários aspectos que você deve considerar, como as doutrinas e ensinamentos de sua igreja, o significado espiritual e teológico da cremação, os costumes funerários de sua comunidade de fé, o impacto familiar e comunitário, e os aspectos práticos e financeiros. Também é importante refletir sobre como você deseja que sua memória e legado sejam respeitados. Em última instância, a decisão deve ser tomada com base em uma reflexão cuidadosa, considerando sua fé, suas crenças e o que traz paz para você e seus familiares. A morte é parte da vida, e todos devemos enfrentá-la. O mais importante é escolher o que ressoe com seus valores e crenças e encontrar tranquilidade nessa escolha. Embora a Bíblia não estabeleça uma proibição clara sobre a cremação, a decisão deve ser baseada em uma reflexão cuidadosa sobre a fé, as práticas da igreja e os desejos da família. O essencial é viver com a esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo.